Neemias capítulo 7. A lista dos exilados que vieram para Jerusalém. Depois de o muro ter sido concluído e de eu ter colocado as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Nomeei Anani, meu irmão, para governar Jerusalém, e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois era homem fiel e temente a Deus, mais do que a maioria dos homens. Eu disse a eles: as portas de Jerusalém não poderão ser abertas antes que o sol esteja alto, e os porteiros devem fechar e trancar as portas antes de deixarem os seus postos. Nomeei também guardas entre os moradores de Jerusalém, alguns nos seus postos e outros diante das suas casas. A cidade era grande, contudo havia poucos moradores nela, e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. O meu Deus então pôs no meu coração que eu reunisse os nobres, os oficiais e o povo para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que tinham voltado primeiro, e nele achei escrito o seguinte: estes são os homens da província que voltaram do cativeiro, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado como prisioneiros, e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, em companhia de Zorobabel, Jesuá, Neemias, Azarias, Raamias, Naamane, Mardoqueu, Bilsan, Misperete, Bigvai, Neum e Baana. Este é o número dos homens do povo de Israel. Os descendentes de Paróis, 2.172. Os descendentes de Cefatias, 372. Os descendentes de Ará, 652. Os descendentes de Paate Moabe, por meio da linhagem de Jesuá e de Joabe, 2.818. Os descendentes de Elão, 1.254. Os descendentes de Zatu, 845. Os descendentes de Zacai, 760. Os descendentes de Binuí, 648. Os descendentes de Bebai, 628. Os descendentes de Azigade, 2.322. Os descendentes de Adonicão, 667. Os descendentes de Bigvai, 2.067. Os descendentes de Adim, 655. Os descendentes de Ater, por meio de Ezequias, 98. Os descendentes de Assum, 328. Os descendentes de Bezai, 324. Os descendentes de Arife, 112. Os descendentes de Gibeão, 95. Os homens de Belém e de Netofá, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Azimavete, 42. Os homens de Kiriate Jearim, de Sefira, e de Beirote, 743. Os homens de Ramá e Geba, 621. Os homens de Miquimais, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens do outro Nebo, 52. Os descendentes do outro Elão, 1.254. Os descendentes de Arim, 320. Os descendentes de Jericó, 345. Os filhos de Lode, de Adide e de Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes, os descendentes de Gedaías, por meio da família de Jesuá, 973. Os descendentes de Imer, 1.052.
Os descendentes de Pazur, 1247. Os descendentes de Arim, 1017. Os levitas, os descendentes de Jesuá, por meio de Cadmiel, da linhagem de Odeva, 74. Os cantores, os descendentes de Asaf, 148. Os porteiros, os descendentes de Salum, até Talmon, Acube, Atita e Sobai, 138. Os servidores do templo, os descendentes de Ziá, Azufa e Tabaote, os descendentes de Queróis, Sai e Padom, os descendentes de Lebana, Agaba e Salmai, os descendentes de Anã, Gisdel e Gaar, os descendentes de Reaías, Rezim e Necoda, os descendentes de Gazão, Uzá e Passeia, os descendentes de Bezai, Meunim e Nefuzessim, os descendentes de Baquebuque, Acufa e Arur, os descendentes de Baslite, Meida e Arsa, os descendentes de Barcos, Cícera e Tamar, e os descendentes de Nessias e Atifa, os descendentes dos servos de Salomão, os descendentes de Sotai, Soferete e Perida, os descendentes de Jaala, Darcon e Gidel, os descendentes de Cefatias, Atil, Poquerete, Arzebaim e Amon, todos os servos do templo, e os descendentes dos servos de Salomão eram 392. Os que vieram de Tel-Melá, Tel-Arzá, Querube, Adom e Imer, mas não puderam provar que as suas casas paternas e a sua linhagem eram de Israel. Os descendentes de Delaias, Tobias, Necoda, 642. E dos sacerdotes, os descendentes de Obaias, Acós, Barzilai, que tomara por mulher uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado por este nome. Esses buscaram os seus registros entre os que estavam nos registros genealógicos, mas não os acharam. Assim, por serem considerados impuros, foram excluídos do sacerdócio. E o governador ordenou-lhes que não comessem das coisas sagradas, enquanto não houvesse um sacerdote para consultar o Urim e o Tumim. Toda essa comunidade junta somava 42.360 homens, além dos servos e das suas servas, que somavam 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras. Possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. A contribuição dada para o templo. Alguns dos chefes de famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro 1.000 dáricos de ouro, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns dos chefes de famílias deram para a tesouraria da obra 20.000 dáricos de ouro e 2.200 minas de prata. O restante do povo deu 20.000 dáricos de ouro, 2.000 minas de prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns dentre o povo, os servos do templo e os demais israelitas se estabeleceram nas suas cidades. Quando chegou o 7º mês, os israelitas já estavam nas suas cidades. Neemias capítulo 8. Esdras faz a leitura da lei diante do povo. Então, como se fosse um só homem, todo o povo se reuniu na praça diante da porta das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel.
E assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei perante a comunidade, que era constituída de homens, de mulheres e de todos os que podiam entender. E a leu em voz alta, de frente para a praça, diante da porta das águas, desde o alvorecer até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres, e dos que podiam entender. E todo o povo estava atento à leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava em pé sobre um estrado de madeira que havia sido feito para esse fim. E estavam em pé junto com ele, à sua direita, Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias. E à sua esquerda, Pedaias, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Então, desde um lugar mais alto, Esdras abriu o livro, e todo o povo conseguiu vê-lo. Assim que abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Então Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo levantou as mãos e respondeu: Amém, Amém. E eles se inclinaram e adoraram a Jeová com o rosto em terra. Os levitas, Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías explicavam a lei ao povo, e o povo permanecia em pé no seu lugar. Deste modo, leram no livro, na lei de Deus, esclarecendo o que liam e explicando o seu sentido para que o povo entendesse a leitura. Então Neemias, o governador, Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram ao povo: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus. Não vos lamenteis nem choreis, pois todo o povo chorava enquanto ouvia a palavra da lei. E ele lhes disse ainda: Ide, comei e bebei do melhor que tiverdes, e enviai algo aos que não têm nada preparado para si, pois este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria de Jeová é a vossa força. Então os levitas acalmaram todo o povo, dizendo: Acalmai-vos, porque este dia é santo. Por isso, não vos entristeçais. Então todo o povo saiu dali para comer e beber, para enviar algo aos que não haviam preparado nada para si, e para comemorar com grande alegria, pois entenderam as palavras que lhes haviam sido explicadas. A festa dos tabernáculos. No segundo dia do mês, os chefes de famílias de todo o povo e os sacerdotes e os levitas reuniram-se com o escriba Esdras para estudar as palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado por intermédio de Moisés que os israelitas morassem em tendas durante a festa do 7º mês. Por isso, anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém: Sai às montanhas e trazei ramos de oliveira cultivadas, de oliveiras silvestres e de murtas, folhas de palmeiras e ramos de outras árvores frondosas, para fazerdes tendas, conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e todos fizeram tendas para si, nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus, na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. E toda a comunidade dos que haviam voltado do cativeiro fez tenda e passou a morar nelas. Desde os dias de Josué, filho de Nun, até aquele dia, os israelitas não haviam mais feito isso. Por isso, a alegria deles foi muito grande. E Esdras leu o livro da lei de Deus todos os dias, desde o primeiro até o último. E eles celebraram a festa durante 7 dias. E no 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o que estava prescrito.